Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Viemos para a segunda edição do Jornal do Masa, desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Nós, então, que falaremos sobre algo da América Central. Vocês percebem que é bastante raro se falar sobre a América Central. O Jornal do Masa, ele reflete a realidade do mundo hoje. É só você fazer uma pesquisa nas nossas playlists que você terá um retrato fiel do que é o mundo atualmente. Mas no domingo, dia 2 de fevereiro, ontem, portanto, na página A20, nós achamos uma reportagem bastante significativa. Ela foi escrita pela Silvia Colombo na seção Mundo do primeiro caderno de ontem. El Mozote, ferida aberta de El Salvador. Mais de 900 homens, mulheres e crianças foram mortos em massacre em 1981. Então, para não deixar esquecer esta data importante, este ocorrido importante, a Silvia vai apontar o dedo para a ferida. Em dezembro de 1981, o exército de El Salvador, financiado pelos Estados Unidos, entrou no vilarejo de El Mozote, a 180 quilômetros da capital do país. Na praça principal, os soldados juntaram a população, vendaram e executaram os homens, depois as mulheres, não sem antes estuprar várias delas. Isso mostra o que é a realidade da América Latina, algo inimaginável e que ocorreu há pouco tempo. Por fim, assassinaram as crianças, além do único soldado que havia se negado a atirar contra menores de idade. O total de civis mortos na operação foi de 960 pessoas. Oficialmente, as forças de segurança afirmaram que o objetivo era buscar guerrilheiros esquerdistas da Frente Farabundo Martir para la Liberación Nacional, a famosa FMLN, lembrando que Farabundo Martí é um herói da libertação de El Salvador do jugo norte-americano. El Salvador vivia uma guerra civil que foi de 1980 até 1992, que deixaria 75 mil mortos. A participação dos Estados Unidos, com apoio logístico e político, fazia parte de uma estratégia da gestão Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos de 1981 a 89, de apoiar governos que eliminassem a ameaça comunista impulsionada pelas revoluções cubana de 1959 e sandinista na vizinha Nicarágua em 1979. Trata-se da chamada doutrina Reagan, que durante os estertores da Guerra Fria forçou toda a América Central, com todo tipo de violência, inclusive contratando mercenários, a se alinhar ao capitalismo norte-americano, perseguindo, massacrando pessoas que supostamente tinham atividades políticas ligadas à esquerda. Depois da matança, os soldados puseram fogo em corpos e casas e deixaram o local, talvez achando que ninguém se daria conta do desaparecimento daquelas pessoas. Calados pelo governo, os meios de comunicação locais quase não publicaram nada sobre o tema. Por décadas, os delitos de El Mozote estiveram num limbo entre o encobrimento pelo Estado e a desconfiança de muitos salvadorenhos
de que sequer tivesse acontecido. 2 jornalistas estrangeiros, porém, decidiram visitar o local e ouvir os depoimentos de testemunhas. O americano Raymond Bonner, do New York Times, e a mexicana Alma Guillermo Prieto, do Washington Post, estiveram no local. O massacre então ganhou projeção internacional, embora a Casa Branca e o governo salvadorenho negassem a escala da tragédia e classificassem os mortos como sendo todos guerrilheiros caídos em combate. Para variar, mais uma mentira contada pelos governos para se safar da covardia, da pilantragem e da inescrupulosidade que eles sempre apresentam em qualquer lugar do mundo. A denúncia atraiu a atenção de organismos internacionais, até que, baseados em perícias de legistas estrangeiros, as Nações Unidas considerassem o massacre como um crime lesa-humanidade contra civis inocentes. Ok, foi investigado, foi condenado. Eu quero saber se os criminosos pagaram pelo crime. Isto que é importante, apontar, mostrar e provar que existem bandidos e os bandidos podem estar ao seu lado, isto sim, mas e a punição? E não uma punição feita com as próprias mãos, uma punição feita pela justiça isenta. Em El Salvador, as coisas só começaram a mudar em 2016, quando foi derrogada a lei de anistia e a justiça iniciou o julgamento de 16 ex-militares envolvidos em abusos de direitos humanos. Já é um avanço, já que esse tipo de crime ele não caduca. Um crime, quando ele é feito contra a humanidade, contra os direitos humanos, sobretudo contra crianças, ele não caduca, é inafiançável, e isto é muito bom. Mas julgá-los talvez seja o começo. Eu quero ver a eles a punição. Na última semana, pela primeira vez diante de um tribunal, um deles, o ex-general Juan Rafael Bustillo, de 88 anos, confirmou que a matança ocorreu mesmo e que foi realizada pelo batalhão Atlacatl, um grupo de elite do exército salvadorenho treinado pelos Estados Unidos. Ao menos o covarde, o bandido Juan Rafael Bustillo reconheceu, e mesmo com quase 90 anos, deverá pagar pelo crime inafiançável, injustificável, e isso tem que ser conhecido por todos. Bustillo, porém, disse que as coisas haviam saído do controle naquele dia porque um oficial, o coronel Domingo Monterrosa, já morto, tinha vivido um momento de loucura. O jornal coloca entre aspas, porque o bandido, ele sempre, quando ele começa a ser pressionado, ele tenta dizer: eu não sabia disso, eu não estou preparado para isso, eu nunca estudei isso. Não, bandido é bandido. Ele sempre faz sabendo que está errado. Não há perdão, ainda mais para oficiais das Forças Armadas. Por melhor que as investigações sejam conduzidas, a partir de agora é tarde demais para apontar com certeza as responsabilidades e distribuir punições justas. Será preciso se contentar apenas com a justiça que for possível alcançar a essa altura. Era o que eu imaginava. Como a maior parte desses militares estão muito velhos, vai se passar a mão na cabeça desses indivíduos. Ainda assim, se os ex-militares envolvidos receberam algum tipo de condenação e os governos dos países admitirem seu grau de participação, já será um símbolo muito importante
para ajudar a pacificar uma região que segue sendo violenta e causando instabilidade na vizinhança. Eu concordo que, pelo menos se for investigado, nos livros de história vai estar estampado: esse sujeito é bandido. Não importa se a família dele lute por ele, porque bandido é bandido. O sujeito faz propositalmente. Se ele é ignorante, se ele é burro, o problema é dele. Só que ele matou inocentes. Então, se ele matou inocentes, sobretudo criança, sinceramente, ele tem que, no mínimo, ficar condenado, pagar alguma coisa e em qualquer lugar. Este é bandido. Eu achei que era pai de família. Não, você é bandido. E isto é importante, já que se apontou para os nomes, pelo menos de um militar ou 2 condenados como bandidos do massacre de El Mozote. Bem, sobre essa triste história da América Central, ou também, se você preferir, da América Latina, encerramos a segunda edição do Jornal do Maza de hoje. Claro que a gente não poderia deixar de trazer esta situação, já que ela depõe contra o governo de El Salvador, contra o governo dos Estados Unidos. Gente, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Possivelmente teremos hoje um terceiro Jornal do Maza. Muito obrigado, até a próxima.